Esta Ótimo, conferência será gravada agora. muito bom. Então, como já foi avisado, essa conferência está sendo gravada. Esse é um webinar organizado pelo IBEF Mulher para tratar de investimentos em tempo de crise. Eu sou a Maria José Cury, sócia da PwC, líder da iniciativa do grupo IBEF Mulher, e hoje eu recebo a Ana Paula Moreno, que vai aqui nos brindar com informações extremamente importantes para o nosso dia a dia, não só como executivos, né, e executivas nas empresas em que atuamos, mas na própria é, administração aí dos nossos executivas dos nossos próprios recursos, né? Só fazendo uma breve introdução, o Instituto reúne mais de 1.000 associados, sendo executivos das principais empresas do país. O Instituto promove diversos fóruns de conteúdo técnico, além de premiações, painéis, que oferecem um networking extremamente qualificado. O Instituto tem na sua formação 4 comissões técnicas: a Comissão de Mercado Financeiro e de Capitais, Controladoria, Tributos e... Nossa, me deu branco na quarta. Depois a Rosa escreve aqui no chat, eu falo a quarta comissão que me fugiu aqui. E também algumas iniciativas específicas, como o IBEF Global, o IBEF Jovem e o IBEF Mulher, compartilhando o conteúdo atual e relevante na realização de mais de 60 eventos no ano. Então, é com um prazer aí muito grande que a gente recebe a Ana Paula Moreno. A Ana Paula é uma executiva do mercado financeiro, formada em administração de empresas e mestre em economia pela FGV. Tem uma experiência extensa aí no mercado financeiro, como gestora de moedas, renda fixa e de crédito. Já foi sócia e gestora de fundos multimercados, economista da Santander Asset Management e do Banco Santander, e atualmente é a diretora executiva da Alpha Asset Management. Então, é com uma enorme satisfação, Ana Paula, que a gente recebe você aqui no evento de BF Mulher, e desde já agradeço o seu interesse em participar e disponibilidade. Então, agora, nos próximos aproximadamente 30 minutos, a Ana Paula vai fazer uma apresentação. Na sequência, tenho algumas questões para direcionar para a Ana Paula e as pessoas fiquem à vontade de escreverem as suas perguntas aqui no nosso campo do bate-papo, do webinar, no chat, que no final a gente tem um tempo aí dedicado e eu vou retomando essas questões para direcionar para a Ana Paula. Só lembrando, pedindo para que as pessoas deixem o áudio e as câmeras desligadas para que a gente possa ter uma boa qualidade aqui no nosso webinar. Muito obrigada, Ana Paula, é com você. Bom dia a todos, obrigada pelo convite de participar desse evento aqui, desse webinar com a IBEF Mulher. Eu acho que nesse momento de crise, eu acho que tem várias questões que eu queria colocar aqui. Eu queria desenvolver minha apresentação em 4 blocos, tá? Comparar um pouco dessa crise a outras crises que eu já vivi. Eu tenho mais de 25 anos no mercado financeiro, até para a gente entender um pouco qual a diferença dessa com relação a outras, tá? Falar um pouquinho também da evolução dos eventos, da pandemia, o que foi feito do ponto de vista de medidas econômicas globais, o que a gente está vendo do ponto de vista de atividade para frente, tá?
falar um pouco de Brasil, qual que era a trajetória do Brasil antes da pandemia, o que está acontecendo, o que mudou, tá? E aí a gente vai falar de investimento, tá? Dentro de todo esse ambiente, que sem esse ambiente que eu coloquei aqui, fica difícil a gente discutir os investimentos. Bom, com relação à crise, essa crise atual, é uma das crises mais complexas, sem precedentes históricos, tá? É uma crise de saúde e uma crise econômica. Tem uma baixa previsibilidade e tem muita incerteza pelo componente de saúde, tá? Toda vez a gente consegue fazer uma modelagem econômica, mas como entrou um componente muito novo de saúde, foi muito difícil de você colocar algum modelo de previsibilidade de quanto tempo vai durar esse lockdown. A gente precisa ter uma indicação da vacina. A vacina vai estar sendo desenvolvida e, de fato, só o ano que vem a gente vai ter acesso a essa vacina. Várias medicações estão sendo desenvolvidas, então fica muito difícil você ter essa previsibilidade, né? O lado bom é que a crise passa, como qualquer outra crise, tá, gente? Bom, com relação às crises anteriores que a gente já viveu, a gente sempre viveu crises corporativas, como foi a de 2008, você tinha setores alavancados da economia, como o mercado imobiliário americano, que levou a uma crise bancária, né, uma crise de bancos em 2008. A gente já viu crises de dívidas de países que tinham um endividamento muito elevado, que foi a crise da Rússia de 98. A gente viveu a crise de 97, que foi a crise da Ásia, que os países tinham um câmbio fixo, tiveram grandes entradas de capital em anos anteriores, e quando começou a ter a saída, eles tiveram que soltar o câmbio. A gente viu a crise de bolha de preços de ativos da internet em 2002. E o que a gente via naquele momento? Principalmente, eu estou falando da crise da Rússia em 97. Em 97, a gente não tinha informação. No final do dia, eu lembro, eu já trabalhava numa mesa de operação, chegava um fax no final do dia com a informação do que estava acontecendo lá. Então, assim, a previsibilidade era muito baixa também, porque não tinha informação. Ao contrário de agora, a gente tem muita informação, né? Então, é diferente, tá? E o que a gente também tem que colocar aqui é o entorno político, tá? A gente está em dois momentos políticos muito diferentes, e eu vou até traçar um pouco isso. A gente pega o período de 1995 até 2015, a gente viu um avanço grande naquele período da democracia, um avanço grande da globalização, com a União Europeia, somente no início de 2000, né? Um avanço da social-democracia, né? E aí, a partir de 2015, a gente começa a ver uma onda de protecionismo no mundo, um pouco do avanço do populismo. Na questão do protecionismo, vale até comentar a saída do Reino Unido da União Europeia, que eu acho que é um marco do protecionismo. A gente tem a guerra comercial entre Estados Unidos, que começou há 2 anos atrás, agora eles estão numa fase de cessar-fogos, então é um ano de eleição nos Estados Unidos e o Trump fez um acordo com a China, então a gente está aí num período que você amenizou a guerra comercial, mas a guerra comercial, ano que vem, vai ser um tema, depois que passar a eleição nos Estados Unidos, volta esse tema novamente, tá? E o que a gente também está vendo hoje é uma falta de coordenação das maiores lideranças globais, tá? Isso fica um pouco mais difícil. A gente tem uma crise de saúde que não é uma crise só de um país, é uma crise que envolve todos os países, é uma crise global, que envolve mobilidade de capital, envolve mobilidade de pessoas, e você tem cada um fazendo o seu movimento, não tem uma coisa coordenada lidando com esse problema, tá? Óbvio que tudo fica mais difícil, tá? Então, assim, são 2 momentos diferentes, tá? Então, a gente tem que lidar com essa crise de forma diferente, tá? Vou agora entrar um pouco na evolução dos eventos. Bom, a pandemia de coronavírus começou no final do ano, na província de Wuhan, na China, né? Nós estamos falando aí de 20 milhões de pessoas nessa região, e o pico do contágio foi em meados de janeiro, e naquele momento eles decidiram proibir a mobilidade de pessoas e chegaram até a fechar as estradas, né?
e conseguiram conter o movimento à província, tá? Então, isso foi muito importante, eles conseguiram lidar muito rápido com a questão do contágio, o fato que é uma região muito globalizada, tá? E começa em fevereiro chegar na Europa, né? Chegou na Itália, chegou na Espanha, né? E a gente volta do Carnaval, sabendo da notícia que o contágio na Itália estava sendo muito elevado, e a gente imaginava que uma semana depois ia chegar no Brasil, até porque muita gente viajou no período de Carnaval, né? Então, para nós, de fato, a crise começa em meados de fevereiro. Eu até lembro, na sexta-feira, antes do Carnaval, a Bolsa de Valores brasileira estava 115 mil pontos, né? E a gente chega aqui 105 mil pontos na quarta-feira de Carnaval. A gente teve 2 pregões e meio fechado, enquanto a Bolsa nos Estados Unidos teve uma queda elevada no período que a gente estava fechado, tá? O que a gente vê nessa crise? A queda do valor dos ativos financeiros foi muito abrupta, mas, assim, nas outras crises também, mas em um espaço de tempo muito pequeno. Então, você teve uma queda de preços no horizonte aí de 15 dias, que nas outras crises esse período era muito mais longo. Tá? Por quê? Busca de liquidez. Ninguém sabia como ia ser a movimentação, como estava o sistema bancário. Então, teve uma corrida de busca de liquidez e teve uma liquidação de ativos ao redor do mundo. Tá? A Bolsa Brasileira, que antes do Carnaval estava 115 mil, a gente está falando no início de abril, ela chegou na mínima, a 63 mil pontos, tá? É uma queda muito grande em pouco espaço de tempo. Em termos de efeito econômico, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma sequência de revisões, levando-se em consideração que o lockdown, esse período que a gente fica nessas medidas de distanciamento, que essas medidas de distanciamento possam durar de 2 a 3 meses. Tá? Então, as previsões que a gente está trabalhando hoje é muito em cima disso. Óbvio, existe o risco da gente ter uma segunda onda de contágio. Tá? Então, existe esse risco. Em outras pandemias, você tem uma segunda onda. Tá? Essa semana estão discutindo que está começando a voltar um pouco na província de Wuhan, e essa noite eles já anunciaram que vão fazer vários testes na população toda. Então, hoje também, se tiver uma segunda onda de contágio mais leve, a gente está mais preparado para isso também, tá? Então, por conta desse período aí de distanciamento, o que a gente está vendo? Uma grande revisão de crescimento econômico mundial, tá? O mundo, esse ano, trabalhando com essa premissa de 2, 3 meses, ele deve crescer menos 3%, Europa, menos 7%, Estados Unidos, estamos falando de uma queda de PIB de menos 4%, Brasil, menos 5%, tá? E o que a gente vê são projeções de uma recuperação muito rápida depois que com essa pandemia passar ou começar a ter um pouco de normalização. Eu não acredito numa recuperação em V, eu acho que vai ser uma recuperação gradual, vai ter uma mudança de comportamento, sim, dos consumidores, o setor de serviço, ele retoma, mas ele vai ser, as medidas de distanciamento social ainda vão ter algumas, porque enquanto não tiver a vacina e a medicação, e a vacina a gente está falando para o ano que vem, medicação a gente vai ver ao longo do segundo semestre, né? Mas enquanto não tiver isso, a gente vai ter algum distanciamento social, e óbvio que o setor de serviços ainda está penalizado, mas isso já está nas projeções, tá? Olhando para frente, o que a gente viu e a gente está vendo? O tamanho da reação das autoridades econômicas e autoridades monetárias globais, tá? A gente, do ponto de vista dos bancos centrais, a gente viu várias medidas de liquidez e corte de juros ao redor do mundo inteiro. As medidas fiscais para atenuar o efeito da crise foram medidas assim de tamanho que a gente nunca visto, tá? A gente está falando de 5%, 6% de PIB de medida fiscal para compensar
parte da perda que a gente está tendo aí nesse curto, médio prazo, tá? Então, é um tamanho de estímulo também para compensar uma boa parte desse período que a gente está trabalhando de distanciamento social, que a gente nunca viu isso em outras crises. A crise de 2008, que foi uma crise séria, uma crise bancária, né? A reação foi muito mais lenta, demorou. Hoje não, a gente está vendo uma reação de medidas de liquidez, corte de juros e medidas fiscais para compensar esse efeito, tá? Agora, vindo para o Brasil. Bom, o Brasil ele vinha, desde o início do governo Bolsonaro, com uma agenda reformista, tá? Um plano econômico de reforma, de um Estado menor, de uma reforma administrativa, e a gente começou com uma aprovação da reforma da Previdência nos primeiros 6 meses, com impacto de 800 bilhões de reais, foi uma reforma grande. A gente estava avançando numa reforma do sistema tributário brasileiro, com uma simplificação, e estávamos avançando numa reforma administrativa. O Congresso, de alguma forma, estava apoiando, principalmente, a reforma da Previdência e, de certa forma, estava avançando na discussão da reforma tributária. Eu não acreditava também que a gente ia completar toda a reforma tributária nesse governo, mas a gente ia avançar em boa parte dos itens ao longo desse ano de 2020, tá? Então, tinha essa busca de um Estado menor e uma economia mais produtiva. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente teve um crescimento baixo, a gente está falando aí de um crescimento o ano passado de 1,14%, 1,15%, o PIB cresceu ano passado. Foi um crescimento baixo porque você teve a saída do BNDES da economia, os bancos públicos começaram a desinflar e os bancos privados começaram a ter uma participação na economia mais relevante em crédito, tá? Então, nesse saneamento do Estado, você teve um desinchaço, principalmente desse setor aí, desses quase públicos, né? Bancos públicos com saída do BNDES, que teve um impacto, sim, no PIB, por isso que o PIB cresceu pouco o ano passado, tá? E a gente entrou esse ano com uma projeção de PIB ao redor de 2%, a gente estava falando de 1,7% antes da pandemia chegar no Brasil, tá? Bom, é uma crise, é uma dimensão de crise econômica grande, óbvio, no Brasil, e a resposta tinha que ser dada à altura do tamanho do efeito que a gente ia ver na economia, tá? Principalmente para combater essas perdas econômicas nesse período de lockdown. Foram anunciadas várias medidas fiscais de compensação de renda mínima para atender grande parte da população que trabalha na economia informal. Também medidas para atender o pequeno e médio empresário. Nós estamos falando de um pacote fiscal da ordem de 400 bilhões de reais, tá? Ainda tem coisas a serem aprovadas, tá? Mas a gente está falando dessa ordem de pacote fiscal no Brasil. Do lado monetário, o Banco Central fez uma injeção grande para garantir liquidez no sistema, ele fez liberação de compulsório, linhas para folha de pagamento, agora ele está comprando letra financeira de banco e fez o corte adicional de juros, a gente está com a Selic aí a 3%, tem gente achando que essa Selic pode até ir a 1,5% no final do ano, aqui eu estou trabalhando com uma Selic com mais 50 vezes de corte, estou falando em 2,5%, tá? Bom, o que esperar daqui para frente? Óbvio que ainda a gente está em lockdown e a gente não sabe quando a gente vai sair. A hipótese que a gente trabalha aqui, que é o pico do contágio, vai ser em meados de junho, né? E aí as coisas começam a ter um retorno de alguns setores na economia. Por conta disso, a gente está projetando uma queda de PIB de 5% para esse ano e uma recuperação para o ano que vem de 3%. Tá? Bom, quando vai voltar de fato à normalidade? A normalidade só volta quando você tiver uma medicação efetiva e uma vacina, tá? Então é isso que a gente tem que estar, a gente está sempre monitorando. Eu acho que
todos os países estão nessa luta aí para achar quem acha mais rápido, e é o interesse de todos, tá? O que é importante? O que está acontecendo no Brasil? Esse pacote fiscal, que tinha que ser feito, e talvez a gente tenha que fazer mais se a gente ficar um período maior em casa, óbvio que o nosso endividamento público vai crescer, tá? O Brasil, ele vinha numa trajetória de queda da relação dívida-PIB. A gente estava falando de uma relação de dívida-PIB brasileira ao redor de 75%, com previsões mais otimistas com reforma da Previdência, né? E hoje, com o efeito da pandemia, a gente sabe que essa relação dívida-PIB ela vai crescer nos próximos 2 anos e a gente vai bater 90% do PIB, tá? O que é importante? A hora que as coisas normalizarem, a gente retomar o controle de gasto público, tá? Então, isso é muito importante, sim. Passada a pandemia, a gente retomar uma queda dessa trajetória de dívida, e a gente sabe que isso vem também com um lado de corte de gasto, tá? Óbvio que a gente não descarta, assim, aumento tributário, tá? Isso possivelmente vai acontecer. O Brasil, ele vai estar mais fragilizado nesse ambiente, mas é uma questão de dever de casa que a gente tem que fazer depois da pandemia, tá? O que tem do lado bom nosso, que a gente, do ponto de vista de endividamento público, a gente paga menos juros de dívida, como nunca pagou. A gente está falando aí de um juros aí por volta, se a gente pegar uma dívida de 3 anos no Brasil, ela paga 5,5%, 6%. A dívida curta, se a gente quiser financiar no curto prazo, a gente está falando aí de um juros de 3%. Então, o custo da dívida é muito mais baixo, tá? Então, isso é o lado positivo que a gente tem. A gente tem reserva, tá? A gente tem uma reserva cambial, o dólar está se fortalecendo contra o real esse ano, a gente está falando de 45%. O Banco Central, ele tem atuado para dar liquidez para saídas, mas ele não está contendo o movimento de depreciação. Essa depreciação está acontecendo no Brasil, em outros países também. Como que a gente olha isso? O Brasil, de fato, em algum momento vai ficar mais competitivo, né? O nosso termo de troca dos nossos produtos, a gente vai colher o benefício dessa depreciação cambial. O nosso termo de troca já está muito competitivo, a gente está falando aí de 15% mais competitivo, se a gente levar em consideração todos os nossos parceiros comerciais também que depreciaram, tá? Então, o Banco Central está provendo liquidez, sim, para saídas. A gente tem como não deixar também ser uma corrida desenfreada, mas o fato é que o real ele está depreciando, e tem um outro componente que eu acho que vale a pena comentar aqui. Com a queda da taxa de juros, tem muita gente ainda remetendo pelo critério de diversificação, de você ter uma exposição lá fora. O Brasil, nos últimos 20, 30 anos, ele recebia muito dinheiro por conta do nosso juros ser muito elevado, né? A gente sempre trabalhou com... Puxa vida, se a gente pegar antes de 2010, a gente está falando aí de juros de 15%, 12%, e hoje a gente está falando de um juros de 3%. Então, entrava muito dinheiro aqui, um dinheiro especulativo, e está tendo essa saída, uma saída rápida, tá? Bom, como que a gente vê o mundo olhando para frente? Óbvio, países com maior capacidade de reação, eles vão recuperar mais rápido, tá? Então, a gente sabe que Estados Unidos vai retomar muito rápido. Você tem um setor muito importante nos Estados Unidos que está sendo ganhador nessa crise, que é o setor de tecnologia, né? Então, a Bolsa dos Estados Unidos, nessa recuperação, está recuperando muito rápido, tá? E a economia americana está voltando a abrir agora, tá? Então, países com maior capacidade de reação vão responder mais rápido. Então, nós estamos falando dos Estados Unidos, mesmo China, ela vai ter uma reação mais rápida. Óbvio, a gente vai estar olhando, sim, os países mais frágeis, que são ainda os países emergentes, que têm um endividamento público mais elevado, e todo mundo vai falar assim, puxa vida, qual país emergente vai estar fazendo o dever de casa? E o Brasil vai estar fazendo o dever de casa. Então,
todo mundo vai estar olhando isso, a gente precisa de uma coordenação política para avançar depois desse problema de pandemia, tá? Tem que organizar a base do governo no Congresso, a gente conseguiu ano passado avançar em muita coisa, mas o fato é que a gente tem que ter um alinhamento grande para avançar no Congresso, tá? Outra coisa que a gente tira dessa crise, que os juros reais globais, eles vão ser muito baixos, tá? Então, esse componente de juros de curto prazo, a gente está falando aí, o 10 anos nos Estados Unidos, uma taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos paga 0,7%. Então, tem muito, os juros é baixo e com muita liquidez, e que, de alguma forma, isso sustenta o preço de ativos e a alocação de recursos nesse ambiente, tá? Bom, como que a gente vinha do ponto de vista de investimento? O mundo já estava num ambiente de juros reais baixo. Então, existia um movimento lá fora e também no Brasil de diversificação, tá? E eu acho que esse é um tema importante, porque esse tema continua aqui no Brasil, que é como alocar num ambiente de juros baixos, tá? A gente sabe que essa crise vai passar, o Brasil, em algum momento, passada a crise, fazendo a coordenação política, ele vai fazer o dever de casa, mas tem que diversificar. E quando você está diversificado, o impacto, quando a gente é pego de surpresa, a gente consegue lidar melhor com os problemas, tá? Então, a gente sempre tem que entender, na alocação do portfólio nosso, que tipo de perfil que a gente tem como cliente. Então, assim, quando eu estou conversando com o cliente, a gente precisa entender se ele é um perfil mais conservador, se ele tem um perfil mais moderado ou se ele tem um perfil mais arrojado. Isso é muito importante e qualquer um deles, ele tem que pensar na questão da diversificação, tá? O que é a diversificação? A gente tem que ter várias classes de ativos no portfólio. A gente tem que sempre deixar uma reserva de emergência, que é a liquidez. Isso tem que sempre ter uma reserva, a gente está falando aí de 25% a 30% do recurso, né? Que a gente está falando que é uma reserva de emergência que vai estar em fundos mais conservadores, como fundos DI. Podemos ter títulos indexados à inflação, né? Esses títulos indexados à IPCA, que é comprando direto no Tesouro. A gente pode ter CDB de banco com uma liquidez maior. Então, essa questão da liquidez é importante na reserva de emergência, tá? Nesse ambiente que a gente sabe que é um ambiente que vai ter ainda muita volatilidade, porque a gente está nesse período de acha vacina, acha medicação, qual que é a projeção? Porque a gente tem que estar projetando toda hora o que está acontecendo se a gente ficar mais um mês em casa, né? E uma classe de ativos que é muito relevante é a classe de fundos multimercados. Todos os fundos multimercados, a gente tem uma gama de melhores gestores, e esses gestores, eles podem se adequar rapidamente à mudança de cenários de curto prazo. Então, é uma classe que eu sempre incentivo. Então, a gente, em qualquer banco, a gente tem disponibilidade de ter o gestor do banco e também ter o gestor de terceiros. Os bancos hoje, eles têm a plataforma aberta, que ele também distribui os melhores gestores, tá? Então, a gente tem que saber selecionar, existe uma equipe nos bancos que fazem a seleção dos melhores gestores, entendem o perfil desses gestores de multimercados, e eles têm muita agilidade em lidar com esse ambiente de mais volatilidade, tá? Então, essa é uma classe de ativos importante. Com relação a ações, que eu acho que essa questão é importante, bom, com essa queda dos valores aí, dos preços das ações nesses últimos 2 meses, a gente pode selecionar empresas de altíssima qualidade, tá? Então, isso é importante. Então, o que a gente pode fazer? Óbvio que a gente pode comprar ações diretamente, ou a gente pode selecionar os melhores gestores de ações que vão olhar dentro desse contexto novo, quais as empresas que vão se adaptar, quais vão ser as empresas ganhadoras e quais as empresas que vão estar um pouco mais fragilizadas, tá? Aqui,
que a gente está olhando? A gente gosta do setor de infraestrutura no Brasil, a gente acha que esse setor vai crescer, principalmente na parte de saneamento, e com juros baixos, o setor de infraestrutura vai ser muito bom. A gente precisa se preocupar, sim, com a desvalorização do real, porque tem empresas que vão ser muito beneficiadas com esse real mais depreciada, somente algumas empresas de commodities. Aqui a gente está falando de um bloco de empresas que a gente está investindo, sim, empresas que se beneficiam dessa valorização do dólar, tá? Então, a gente está falando, assim, setor de infraestrutura, empresas que tem um componente de exportação importante, e a gente gosta de algumas blue chips, tá? Banco também. O banco, hoje, a condição dos bancos no Brasil, eles são bem capitalizados, tá? Então, a condição de alguns dos bancos são momentos importantes, sim. Então, a gente tem bancos, a gente tem algumas empresas de commodities e algumas empresas de infraestrutura, tá? Então, é um momento da gente selecionar, e tem coisas boas, sim. Olhando da parte de diversificação, que eu acho que vale a pena comentar aqui, é a questão de exposição a ativos no exterior, tá? Também os bancos têm como lidar com o investimento do cliente para estar investindo lá fora. Aqui eu tenho uma preferência em ter uma alocação em ações nos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos ele vai sair na frente nessa recuperação. O estímulo lá é um estímulo, a gente está falando que o pacote fiscal dos Estados Unidos são 4 trilhões de dólares. Então, assim, o setor de tecnologia vai continuar indo muito bem. Se a gente for pegar a Bolsa dos Estados Unidos, a Bolsa dos Estados Unidos está caindo 10% só no ano, só que o setor de tecnologia está fazendo novas altas, tá? Então, é uma alocação, sim, importante. Então, eu acho que dá para fazer, sim, investimentos no exterior, nesse ponto de diversificação. E aqui também eu queria falar um pouco dos fundos de crédito, tá? Os fundos de crédito, eles eram como fundos de alta liquidez e de baixo risco, tá? O ano passado, com a queda de taxa de juros, a gente começou a ver resgates nos fundos de crédito, então a gente começou a ver um pouco mais de prêmio nos títulos de créditos de empresas, e não é uma piora de crédito que a gente estava vendo ano passado, né? E agora, com essa busca de liquidez, em março e abril, você teve uma queda grande no valor dos ativos, e hoje a marcação a mercado, a gente está falando que um fundo de crédito, você consegue investir, tem a marcação a mercado, porque os títulos estão negociados. Nós estamos falando que esses títulos estão ao redor de 170, 180 do CDI, que é bastante prêmio, tá? Então, numa alocação de médio prazo também faz sentido, tá? Então, aqui nos nossos investimentos, a gente também, por diversificação, a gente gosta dessa classe de ativo. Então, existe também fundos de créditos incentivados, que o cliente tem o benefício fiscal, tá? Então, o bottom line aqui da nossa conversa é diversificação. A diversificação vinha e a diversificação vai continuar. Tem que ter, sim, uma reserva de emergência, tem que ter fundos multimercados, tem que ter uma seleção de empresas que vão sair muito bem desse momento aqui que a gente está passando, tem que ter um pouco em fundo de crédito e tem que ter um movimento de diversificação. A gente tem que ter, sim, uma parte do nosso dinheiro não investido só em Brasil, investido lá fora. Tá? Então, isso é a mensagem que eu quero deixar aqui. A gente está passando por esse período, a gente vai passar por essa crise, o Brasil vai voltar a fazer o dever de casa, e o importante é que eu já vivi várias crises, né? Falei de 5, né? Mas acho que eu passei por mais crises, né? E a gente sai da crise, tá, gente? Bom, eu queria agradecer, eu vou passar agora a palavra a Maria José, para alguma pergunta. Espero que eu tenha esclarecido e estou à disposição. Muito obrigada, Ana Paula. Apesar de
de todas essas dificuldades que a gente tem vivido. Terminamos aí, pelo menos, com um cenário um pouco mais otimista, que a crise vai passar, né? E que a gente precisa de algumas coisas difíceis, que é uma boa coordenação política, mas que a gente também tem aí um cenário favoráveis, né? De juros reais baixos, alta liquidez, e muito boa aí as suas orientações também com relação à diversificação e alocação de recursos. Eu tenho aqui 3 questões e depois vou pegar também as questões dos participantes via o nosso bate-papo, o nosso chat. Já vi que tem uma lá, mas vou começar com essas que eu já tinha preparado para a Ana Paula. Nesse momento em que a gente atravessa por um cenário de grandes incertezas, com reflexos aí imponderáveis ainda na economia, como você disse, né? A cada semana, a cada momento, refazendo aí todos os cenários de perspectivas futuras, os executivos da área de finanças dedicam grande parte do seu tempo na administração e gestão do caixa, realizando diversos cenários de curto, médio e longo prazo. Quais têm sido as principais preocupações na gestão dos investimentos e as suas recomendações? Bom, sim, eu acho que a nossa preocupação é na previsão, porque a gente tem que assumir, como eu comecei a apresentação, a gente está assumindo um período aí de distanciamento mais agudo, né? O distanciamento vai continuar, a gente sabe que a gente volta ao normal, mas ninguém vai ficar sentado um do lado do outro, né? Mas se a gente fica mais um mês, você vai ter mais uma revisão dos dados econômicos, tá? Então, a preocupação nossa é estar acompanhando muito de perto a evolução do quadro de contágio, da oferta de leitos de saúde, né? Que esse é a questão do distanciamento, do lockdown, sim, é para a gente ter condições do sistema público atender a todas as pessoas. Então, a gente tem que ficar fazendo previsão todo dia. E, óbvio, a hora que sair a medicação, falar assim, olha, essa medicação apareceu e vai estar disponível, as coisas ficam mais fáceis, né? E isso, a hora que também acontecer isso, o preço dos ativos vai estar em outro lugar, né? Então, a gente tem que antecipar quando vê essa medicação, né? Então, assim, a gente está sempre fazendo previsão, tá? E enquanto não vem essa medicação / vacina também, a gente está falando ainda que a gente vai ter algum tipo de distanciamento social ao longo de um ano e meio. O Bill Gates tem uma fundação voltada para a medicina, ele via esse risco dessa pandemia em 2015, alertou o mundo, né? E assim, nas últimas entrevistas dele, ele acha que esse período de lockdown que vai e volta, de distanciamento, vai durar um ano e meio, tá? Então, a gente tem que estar sempre incorporando isso no cenário. Outra coisa, como eu também tenho um negócio, o meu negócio é gestão de recursos e eu tenho uma quantidade de recursos que eu administro. Eu também fui afetada, porque você teve resgate, as pessoas resgataram dinheiro para ter um pouco mais de liquidez, não sabendo o que ia acontecer. O dado importante aqui que eu quero colocar, eu não tive resgate em fundo de ações, isso é muito interessante. Esse é o lado positivo. Por quê? Porque a gente está vendo que o brasileiro ele está se adaptando, já vinha se adaptando a esse mundo de juros real mais baixo. Então, eu não tive resgate em fundo de ações. Então, assim, eu acho que a comunicação está sendo muito bem dada e as pessoas não resgataram. Sabem que ações é um investimento mais de médio e longo prazo, tá? E eu tenho o questionamento hoje é o que comprar, né? Então, assim, quem tem algum tipo de reserva de longo prazo para colocar, a gente está falando aí de um horizonte de 2, 3 anos, né? Tem coisas boas. Então, eu tive que fazer a gestão dos resgates que eu tive que dar liquidez, faz parte, né? A indústria de fundos
está tendo uma perda grande em termos de recurso, que teve muita saída. O mês passado, a indústria de fundos perdeu 90 bilhões de reais, é um volume grande, tá? Então, eu tenho que lidar no meu negócio com esse resgate, eu perco receita. Então, eu estou com os problemas do dia a dia também. Com relação à diversificação, eu me preocupo sim, sempre aqui na gestão dos nossos fundos, ter diversificação. Aí, eu sempre falo, gente, diversifica não só entre classes de ativos, mas também tem exposição lá fora. Agora a gente está com o dólar real a 5,80. Puxa vida, vou comprar dólar aqui para mandar para fora? Assim, não tem um momento, você tem que estar sempre pensando em diversificar um pouco. Então, assim, essa mensagem eu digo, em algum momento a gente pode ter uma apreciação? Podemos, o real pode se fortalecer, mas a diversificação vai continuar e vai ter gente mandando dinheiro para fora com esses juros mais baixos. Então, assim, faz todo sentido, tá? Eu acho que eu respondi, né, Maria José? Sim, sim. Aí até complementando ou emendando numa segunda questão, especialmente quando a gente pensa em investimento de longo prazo, né? Como a gente vive esse cenário de taxas de juros, não só no menor nível aqui na história do Brasil, mas como você também bem salientou, são juros baixos no ambiente global, isso reduz substancialmente as estimativas de renda complementar para a aposentadoria. E aí, com essa visão de mais longo prazo, como planejar nesse novo contexto? Tá. Assim, por isso que eu estou falando, como esse ambiente de diversificação, o ambiente de diversificação já estava acontecendo porque o nosso juros real já estava baixo, a gente já estava vendo uma movimentação. Então, agora eu vou falar de fundos de previdência, tá? O que a gente está vendo? Desde o ano passado, uma migração de fundos de previdência de renda fixa, porque paga menos, né? Porque o juros está mais baixo, para uma diversificação para fundos de previdência que tenham um componente de ações mais elevado, assim, fundos de previdência que tenham 25% de ação, 75% de renda fixa, ou 49% em ação e o restante em renda fixa. Fundos de previdência de multimercado. O mercado se adaptou, sim, a esse ambiente de juros baixos, trazendo também essa classe de ativos para os fundos de previdência. Então, hoje, desde o ano passado, a gente tem feito, sim, para os clientes, um movimento de migração para ter um pouquinho mais de risco, para ter uma alocação em renda variável e até uma alocação em fundos de previdência de multimercado, tanto da casa como de gestores externos, tá? Então, esse movimento também veio para a previdência, batendo em juros real, para ter essa diversificação. Outra coisa, tirando a alternativa dos fundos de previdência, como eu falei, hoje tem muita oportunidade na Bolsa de Valores, de empresas de altíssima qualidade que vão se beneficiar. Tá? A nossa Bolsa, se a gente pegar a nossa Bolsa convertida para dólar, a gente está no pior momento do governo anterior, no pior momento da crise de 2008, então ela tem valor sim. Aí tem que selecionar bem as empresas. Então, você tem que fazer uma seleção de uma carteira de ações que se beneficiam ou de gestores que saibam navegar nesse ambiente mudado, né, e de juros reais mais baixos. E aí, indo para a minha última questão, depois eu passo para uma questão que já foi colocada no chat, outras pessoas que quiserem mandar a sua pergunta para a Ana Paula também podem escrever lá que eu repasso. O atual preço das ações de empresas brasileiras se encontra em níveis muito baixos, né? Por outro lado, também é importante a questão de diversificação, considerando que os juros nos mercados de renda fixa também estão baixos, né? Você falou sobre quais seriam as empresas que estariam mais suscetíveis a se recuperar rápido, né? Qual que seria o melhor momento de comprar ações? Como que você vê aí o cenário de renda variável? Sim, eu acho que tem que começar uma alocação em bolsa. A bolsa está aqui por volta de 80 mil.
e eu já falei um pouco dos setores. Estou falando aí de algumas empresas do setor de infraestrutura, estou falando de empresas grandes que têm exposição, que são beneficiados com um dólar mais forte quanto o real. Estou falando de setor de banco também, e tem que ter a seleção dos gestores. É para comprar tudo agora? Não é para comprar tudo agora, eu acho que essa é a questão. A gente vai ter volatilidade, sim, tá? Eu acho que os dados que... Vou falar até dos Estados Unidos, a gente está falando nos Estados Unidos que a economia americana ela se ajusta muito rápido, tá? Infelizmente, a gente está tendo uma perda de emprego lá, a gente está falando de 25 milhões de perda de emprego nos Estados Unidos. Só que ele volta também rápido. A hora que a economia voltar, a gente vai voltar a contratar 25 milhões? Não, a gente vai voltar a 12, depois vamos para 17, não vai ser uma recuperação em V, como eu coloquei, é uma recuperação gradual nos Estados Unidos, mas o fato que os dados econômicos ainda vão ser ruins, vai ter muita volatilidade, vai ter o risco do segundo contágio, como está tendo agora na China, está voltando, mas a gente está mais preparado, já estão fazendo os testes para ver qual é o contágio. Hoje o sistema de saúde está um pouco mais preparado, principalmente na China, eles já fizeram vários hospitais, né? Então, vai ter volatilidade e vai ter outros pontos para a gente entrar. Então, a gente começa a colocar um pé agora, 25%, às vezes tem uma correção de 5%, 7%, compra um pouquinho. Então, tem que fazer, sim, essa gestão, porque se eu falasse assim, não vai ter vol, daqui para cima, não, vai ter volatilidade, sim. E se o Brasil, a gente está, de fato, no meio do distanciamento social, a gente está ainda enrijecendo, né? E a gente sabe que o Brasil, passado essa crise, ele vai ter que fazer o dever de casa, né? E tem que fazer o dever de casa para retomar a trajetória de um endividamento mais baixo, né? Então, vai ter volatilidade, todo mundo sabe disso. A gente teve... A Bolsa dos Estados Unidos chegou a cair 40%, está caindo só 10%. O Brasil não conseguiu recuperar tudo, porque nessa recuperação, o Brasil chegou a 63 mil pontos, hoje está 80 mil. Recuperou, mas não recuperou tudo. E quem recuperou rápido foi os Estados Unidos, porque tem o setor de tecnologia que está indo muito bem, né? Outra coisa que eu esqueci de comentar aqui na nossa carteira a gente também tem empresas de varejo, principalmente empresas de varejo online, tá? Então, é um setor que a gente acha que vai navegar bem também nos próximos 2 anos, tá? Eu esqueci de comentar. Ótimo. Temos aqui já algumas perguntas no nosso chat, Ana Paula. Uma delas é do Cleiton, e ele pergunta que a depreciação do real frente ao dólar será um fator de aumento nos investimentos pós-Covid? E qual a taxa de dólar projetada para 2020? Projetada hoje, né? Porque, como você disse, estão tendo que rever aí as projeções a todo momento. Sim. Não, exatamente, é um cenário ainda muito incerto, tá? Então, com relação à depreciação do real, é bom para alguns investimentos, né? Como eu comentei com vocês. Empresas que têm uma receita em dólar, elas vão ser beneficiadas sim, porque a receita delas vai aumentar, tá? Então, tem que saber selecionar o que vai ser beneficiado. Você pega, vou falar até de uma ação, Vale do Rio Doce. Eu gosto de Vale do Rio Doce, é uma ação que tem um componente de exportação grande, Suzano também, setor de papel e celulose. Então, assim, a gente aqui, Gerdau, a gente tem uma seleção de empresas que são beneficiadas, sim, com essa depreciação, que é um bom investimento, mas não são todos os investimentos. E uma forma da gente ganhar no investimento é fazer uma seleção de bolsa, assim, de renda variável, tá? Com relação à projeção de câmbio para o final do ano, eu acho que a gente vai estar melhor que a gente está hoje. A gente está falando aqui de um câmbio a 5,80, né? Também 5,80. Sim, eu vou falar para vocês, eu acho que vai estar mais próximo dos 5. Mas também muito abaixo disso também não vai estar. A gente tem que fazer o dever de casa, tá, gente?
Então, eu acho que o dólar no mundo continua forte. Os Estados Unidos, como eu falei, está colocando no pacote fiscal dos Estados Unidos são 4 trilhões de dólares. Ele também vai ter um aumento de endividamento, né? Então, ele também tem que fazer o dever de casa. Então, mas é aquilo, lá só tem os conservadores, né, e os republicanos. Então, então é democrata e republicano nos Estados Unidos. Então, é mais fácil ali a coordenação política. Aqui não, a gente tem que fazer uma reforma partidária, né? A gente tem vários partidos. Então, é um negócio um pouquinho mais complexo. Mas eu acredito que a gente, no final do ano, vai estar melhor. Tá? Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Carlos Bifulco, se já é possível visualizar novos IPOs, porque a gente vinha, né, num bom ritmo antes da pandemia. Então, se é possível visualizar novos IPOs aí num médio prazo e em que setores, né? Será que mais em setores privilegiados para o momento? Eu acho assim, geralmente você faz um IPO. Eu acho difícil a gente retomar a IPO agora, tá? Eu acho que a empresa, para captar dinheiro, ela vai usar muito mais o endividamento do que emitir ações. Para a empresa, emitir ação nesses preços não faz o mínimo sentido. Aliás, a empresa que tem muito caixa, que tem uma condição de liquidez melhor, faz até sentido comprar ação, porque tem coisa muito barata, né? Então, eu não acredito no cenário de retomada de IPO, puxa vida, no segundo semestre. Teria que melhorar muito ano que vem. Talvez no segundo semestre do ano que vem, mas agora não, tá? Tá ok. Olha, tem aqui um elogio pela sua apresentação e o fato de você apresentar indicadores essenciais para prever a recuperação e colocar aí nos cenários a questão da descoberta do medicamento e da vacina, fazendo um elogio que nem todos os economistas que têm feito apresentações têm feito de forma assim tão brilhante. Que legal, está aqui registrado, Ana Paula. Obrigada. Obrigada. Eu estou dos dois lados, né? Eu também sou economista, mas eu estou muito mais na gestão, estou envolvida em gestão há muitos anos, né? E eu consigo me colocar no lugar de um investidor, assim, porque eu vivo isso, né, do ponto de vista de investimento, e também tem um negócio que eu toco todo dia, que é uma gestora de recursos, é uma asset, né? E eu também consigo me colocar como empresário, né? Eu sei das dificuldades, tenho aqui que fazer, eu estou perdendo receita, né? Todo mundo está perdendo receita e a gente perde porque não é só algum resgate que a gente toma, mas também o meu recurso sob gestão ele está caindo porque o valor dos meus ativos caíram. 25% do meu portfólio aqui no banco é em ações, na asset. Só que a bolsa caiu, puxa vida, 35%. Então, eu perdi, infelizmente, uma parte da receita porque o preço dos meus ativos caíram. Então, e além disso, óbvio que a gente... Além disso, você comentou sobre a redução grande aí nos resgates de fundos de investimento. Você deu aí a informação de aproximadamente 90 bilhões. E aí tem duas perguntas aqui, uma da Vanessa e outra da Rosângela, relacionada a esse cenário de fundos de investimento. Quais que seriam os métodos para atrair novos investidores, ou se é só uma questão de necessidade de liquidez mesmo, ou se os fundos precisam realmente demonstrar isso, e combinado, falar um pouquinho dos fundos imobiliários, porque eu acho que com essa mudança que a gente está tendo no cenário Covid, quais são as perspectivas para esse tipo de investimento? Então, assim, o que aconteceu? A indústria de fundos de investimento teve um crescimento muito grande em 2018 e 2019. Então, acho que isso é importante salientar. Teve muita entrada, tá?
E assim, uma entrada, e o ano passado, o que a gente percebeu? Que teve uma movimentação grande de diversificação, principalmente para fundos de ações e fundos imobiliários, tá? Então, a entrada foi grande e a gente teve, de alguma forma, as pessoas, todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia. Então, precisou ter uma necessidade de liquidez rápida. Não só liquidez, como o medo, né? Puxa vida, será que eu vou perder meu capital? E teve uma corrida para liquidar alguns ativos, né? Gente, essa tendência de indústria de fundo de investimento, também é uma tendência que veio para ficar. As pessoas, com a educação financeira vai continuar. Cada vez mais as pessoas vão alocar o recurso de acordo com até a leitura dela ou procurar um auxiliar financeiro, e esse movimento vem via fundos. Então, assim, esse movimento que a gente está vendo é um movimento temporário. Eu não tenho dúvida que a partir do segundo semestre eu vou começar a ver entrada de novo, e essa procura por vários tipos de fundos que uma gestora pode oferecer, que uma asset de um banco pode oferecer. Então, para mim, isso é temporário, tá? Com a queda de juros, novamente a gente vai ter procura de fundos, tá? E foi uma coisa muito de curto prazo, tá? Então, eu tenho para mim, isso é uma tendência que veio para ficar. Com juros baixos, as gestoras vão continuar navegando muito bem, tá? Com relação a fundos imobiliários. A fundo imobiliário é a mesma coisa, né? Você tem um efeito óbvio da liquidez, da questão de ser um ativo menos líquido, né? Então, você tem resgate, é mais difícil de liquidar. Agora, óbvio que a gente está tendo um pouco de mudança de tendência, né? A questão do home office veio para ficar, gente. Então, eu, assim, não só pelo distanciamento social. O distanciamento social, a gente vai retomar um pouco das pessoas voltando para os escritórios, mas uma parte da empresa vai ficar em home office. Então, a gente pode sim ter um efeito somente na parte comercial, de você ter menos necessidade de metro quadrado, né? Então, olhando a crise, tem algumas consequências. O home office é uma tendência, tá? Então, uma parte da equipe, se precisar ficar em home office, vai ficar e vai baratear, né? É uma questão de produtividade. Produtividade mais alta, é mais barato ficar em casa. Então, tem esse efeito, sim. Por outro lado, com os juros baixos, a parte de fundo imobiliário é muito positiva. Então, assim, eu vou falar do lado negativo, porque você tem uma parte das pessoas que vão ficar em casa, vai precisar de ter menos metro quadrado pelo escritório comercial, né? Por outro lado, você tem os juros baixos, que vai beneficiar, sim, os fundos imobiliários, tá? Como classe de ativo. Ótimo, muito obrigada, Ana Paula. Acho que a gente começa aí amanhã com mais informações aí sobre o mercado, como diversificar e alocar recursos, como executivos preocupados aí com a gestão do caixa. Queria agradecer muito a tua participação aqui no evento do IBEF Mulher, agradecer também às empresas mantenedoras do IBEF. Eu tinha comentado sobre as comissões técnicas, né? Então, tesouraria e riscos, controladoria, tributos, mercado financeiro e mercado de capitais, são essas as 4 comissões. Nós temos ainda no IBEF Mulher, toda segunda-feira, gravações de entrevistas com executivos falando um pouco dos impactos e das suas experiências. Isso varia muito de setor para setor, então, ontem nós já tivemos aí a divulgação da gravação que nós fizemos com a Magali Leite, CFO do Beneficência Portuguesa Hospital, e também tenho aqui um recadinho que vai ter um evento, um outro webinar patrocinado pela Rimini Street no dia 26 de maio, e o tema é oportunidades de redução imediata de custos com TI diante do cenário econômico atual e pós-crise.
E vocês acessando o site do IBEF, tem à disposição todos esses eventos que nós estamos fazendo e gravando, disponível aí para o mercado. Então, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Ana Paula. Um bom dia a todos. Obrigada a vocês, para todos também. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.